Fala galera Smart, live de hoje com Simon Diego. O cara arrematou 10 imóveis nos últimos 12 meses. Vamos ver o que o Simon Diego tem para falar pra gente, hein? Bom dia, Simon, beleza? Bom dia, Pedro. Tudo bem e você? Joia demais também, meu parceiro. Muito obrigado, viu, por nos presentear com essa live, por estar aqui para contar a sua história no mundo dos leilões, a história dos imóveis. Tenho certeza aqui que você vai contar aqui casos que vão inspirar e que vai passar conhecimento para a galera também, viu? Valeu demais pelo comparecimento. O prazer é todo meu, poder compartilhar um pouquinho das histórias desses pouco mais de 2 anos. Ótimo, bom demais, Simon. Cara, então comece, por favor, se apresentando para todos aqui que estão na live. Quem que é esse cara do lado aí? Quem que é o Simon? Qual cidade você mora? Qual sua profissão de origem, se quiser falar? E como que você depois se deparou com os leilões? Como você conheceu os leilões de imóveis? Sim, ótima pergunta, Pedro. Em 2000, eu sou o Simon Cardoso, tenho 43 anos, sou empresário eu tenho uma empresa de intermediação uma intermediação financeira e mais ou menos por volta de 2019 comecei tentar aprender um pouco sobre investimentos, né? Entrei para algumas mentorias para entender um pouco também do mercado financeiro. E um belo dia, entrei também através do Instagram da Smart, conheci, comecei a receber algumas postagens sobre leilões, me interessei sobre o assunto e comecei a aprofundar. E é legal que o primeiro curso que apareceu para mim foi da Smart Leilões e posso dizer que foi paixão à primeira vista. Que bom que acertou de primeira, então. Primeiro, exatamente. Bacana, sabe? E é legal, então, gente, a gente vê assim que as pessoas, né, saem, né, têm ali suas atividades, sua profissão de origem, mas óbvio estão querendo ali correr atrás de uma renda extra, de um investimento. Você então trabalha ali com intermediação financeira e viu que a intermediação imobiliária, você ali comprar e revender imóveis de leilão, poderia ser uma boa aí para monetizar também. De lá para cá, Simon, como que foi a trilha do aprendizado? Tô vendo aí que o João da Cia tá falando que você é sócio dele, então vai ser legal que você vai falar um pouco da comunidade, se a comunidade acrescenta e como é que foi o trilha de aprendizagem. A gente não chega assim, opa, gostei de leilão, já tô sabendo tudo, vou dar o lance agora. Tem um tempo de aprendizagem, né? Como é que foi essa trilha de aprendizagem antes de arrematar o primeiro imóvel? Ah, Pedro, no começo tudo é um pouco mais difícil, né? Eu entrei para a mentoria, acho que, salvo engano, setembro, outubro de 2022. E no começo tudo é um pouquinho mais complicado, né? Nos tira da zona de conforto, muito termo jurídico. Uhum. Mas acho que o tempo ele vai maturando as informações. Então, quando eu entrei ali em setembro, outubro de 2022, foi ali o período de aprendizagem mesmo, né? Colocando todas as informações e logo começando a participar também de vários leilões. E eu digo que o começo é difícil porque eu acho que participei de uns 30 leilões para arrematar o primeiro. Acho que foi mais ou menos isso, de 25 a 30 leilões. E a dificuldade mesmo, né? Achando que no começo está muito concorrido, que não vai dar certo, né? E, e logo no começo também, a gente já dentro da mentoria, já começou a fazer amizade com algumas pessoas. A primeira pessoa que eu me conectei foi o Gines Vilarim, que é médico, bem conhecido aí da comunidade também. Sim. E eu e o Gines, nós começamos a analisar alguns imóveis e já começou aquela parceria ali, né? Eu acho que dos 20, 30 que eu participei, acho que 90% o Gines estava envolvido e trabalhando junto, fazendo análise financeira. No começo não tinha, a gente ainda não tinha nenhum parceiro advogado para ajudar na parte jurídica, então nós mesmos a gente fazia ali toda a parte jurídica, aprendendo. E
Maio de 2023 veio a primeira arrematação, que foi um apartamento ali no bairro do Ipiranga, Soberano, o nome do edifício era Soberano do Jardim do Ipiranga, e ali foi cotizado com mais quatro pessoas. Eu, o Gines, o Júlio César, que é o advogado também, bem conhecido, Sim, e o José Passos. sim, Foi sim. o primeiro imóvel arrematado nosso. Foi um apartamento da Caixa Econômica Federal e, assim, depois de várias participações em leilões, pegamos esse aí com lance único. Bacana. Vamos falar já desse primeiro imóvel, que o primeiro a gente nunca esquece, mas é legal de você ter contado aí dessa trajetória, né, do aprendizado, da perseverança no começo, né, a garimpagem não é tão eficiente, né, o método de Sim, trabalho não está ainda refinado, gente. Então, o Simon falou, se eu não me engano, que foi ali setembro de 2022, né, que começou o aprendizado, e ele foi em maio de 2023. Então, aí, cerca de 8 meses depois, né, perseverando, conseguiu a primeira arrematação. Por vezes é assim mesmo. Eu lembro muito do Gines mandando mensagem, falando: Poxa, Pedro, mas já foram 20 participações em leilões, não levamos nenhum. Não é que é 20 garimpagem, não, né, Simon? É assim: garimparam dezenas, participaram, né? exatamente. Deram um lance, competiram ali em 20, para daí sair o primeiro, gente. Isso mostra para vocês o seguinte, tá? Perseverança também é importante. Às vezes você começa, tanto tem um tempo de aprendizado, então ali você não está fazendo, não está participando dos melhores leilões, não está chegando num ponto de eficiência de lance, mas com o tempo você vai achar aqueles imóveis que vão dar menos disputa, aquele, você vai achar um ponto ótimo que você vai poder dar um lance a mais, porque vai estar economizando em alguma parte aqui, outra colar. Então, aos poucos, vocês vão refinando o método de trabalho. Essa que é a história. Então, assim, não é que a gente sempre fala, não é fácil leilão de imóvel, mas é simples. Então, aos poucos, refinando ali, garimpando mais e mais imóveis, consegue, né? Foi o caso do Simon aí, então, depois de 8 meses, fez a primeira arrematação desse imóvel. Conte pra gente aí, Simon, foi à vista, foi financiado? Como é que foi depois prazo para revenda? Conte pra gente esse primeiro imóvel. Sim, Pedro. Esse primeiro apartamento arrematado, nós compramos financiado pela Caixa. O lance dele foi 1.422.000 Bacana, e nós cotizamos valor em alto. quatro sócios, cada um com Sim, 25%. Esse aí foi 5% de entrada e foi uma operação rápida. Nós compramos em maio e acho que mais ou menos por volta de junho ali nós já fomos emitidos na posse. Foi uma negociação amigável junto com o inquilino que estava lá, né? O apartamento estava alugado. E depois da ocupação, da emissão na posse, nós fizemos uma reforma, acho que gastamos em torno aí de uns R$ 40.000 na reforma. O apartamento estava muito bonito e a gente só praticamente atacou as objeções, né? Algum ponto na pintura, algum detalhe no piso, uma janela emperrada. sim. Foi coisa pouca. Um apartamento E aí, grande, quanto tamanho, mais ou menos? ele era um apartamento grande, ele tinha acho que 230 metros quadrados, se não me engano. Um Sim. apartamento muito bonito. E em junho para julho, eu acho que nós terminamos a reforma. E ali demorou um pouquinho, só alguns detalhes. Eu lembro que a gente colocou a venda, acho que em agosto ou setembro. Eu lembro que a gente colocou bem, assim que colocou, o apartamento foi vendido muito rápido. Tanto que a primeira visita, primeiro interessado comprador já fez a proposta e nós vendemos. Então, do arremate até a venda, acho que foram 5 ou 6 meses de operação. Foi bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. É aquela coisa de E colocar o imóvel bom e bonito na praça, que sai rápido. Pão quente. sim, ele era um apartamento do andar alto. Nós colocamos assim praticamente o menor preço ali do edifício, né? E muito bem localizado ali no centro do bairro do Ipiranga. E a remate foi por 1.422.000 e nós vendemos ele por 2.450 com 5% de entrada. Então foi, vamos Caramba, ô dizer, Simon, eu tô até.
Tô com medo de assustar o povo aqui na hora que eu te perguntar o ROI dessa operação, que é o retorno sobre o investimento percentual, gente. Porque foi imóvel financiado, ou seja, tiraram pouquíssimo dinheiro do Sim. bolso. 5% de 1.422.000 vai dar o quê? 121 mil. 121 mil reais de entrada, gente. 5% só de entrada. Parcelas, custo para registro. E depois revender numa operação como essa, mesmo se você vender pouco a mais do que o valor comprado, você tirou pouco dinheiro do bolso. Só que revendeu por 2 milhões e quanto, Simon? 2.450.000 foi a Caramba, venda. 1 milhão a mais do que comprou. Comprou por 1.422.000, revendeu por Isso. 2.450.000, gente. 1 milhão a mais. Só que eles não colocaram 1.400.000 na jogada. Colocaram só 5%. Você tem o ROI aí, ou sabe, um percentual? Sim, ele bateu próximo 100%, Pedro. Foi 99 ponto alguma coisa. Mas a gente fala que foi 100%, né? Show de Arredondo os bola. números. Show de bola. Para mim, ia dar até mais. 100% é um ótimo ROI, excelente ROI, só que operações financiadas, alavancadas, gente, quando a gente coloca aí só 5% de entrada e parcelas e 40 mil de reforma, custos de registro e revende por 1 milhão, não sei o que vocês colocaram nesse ROI, o que vocês consideraram. Você está usando mesmo o sistema de cálculo da calculadora Smart? Isso, é porque teve os 5% de entrada, tem os 5% do leiloeiro. Ele tinha uma dívida de quase 100 mil reais de IPTU também, que a gente coloca nos custos, né? IPTU atrasado, mas foi isso daí mesmo. No total, o desembolso foi próximo ali a uns 450, mais ou menos uns 450.000 de todos os sócios, e o retorno foi 100% em cima desse valor. Então, ótimo, gente, tá vendo? Então, desembolsaram no total 450.000, sobrou líquido na mão 900.000 por aí, você tira o custo que você investiu, 450.000 no bolso de cada sócio, gente. Sensacional. Então, aplicando aí já a técnica de alavancagem, só os 5% de entrada, cotização, dividindo risco, né, dividindo tarefas por 4 sócios. Primeira arrematação com o pé direito, assim, não tinha como não meter o pé no acelerador e já arrematar vários em seguidas. Show de bola esse imóvel, Simon. Teve algum, Sim, você falou, desocupação foi tranquila? Já estava desocupado ou vocês tiveram que negociar com o pessoal? não, ele era um apartamento que estava alugado, Pedro. E aí nós começamos a fazer as tratativas, mas foi de forma amigável, não precisamos entrar com ação de missão na posse, não. Ele pediu lá um tempo para desocupar, ele já, por ser inquilino, ele já estava recebendo as notificações do banco sobre o imóvel que estava sendo leiloado, né? Então ele já estava de prontidão para sair a qualquer momento, né? Show, show de bola. Bom demais. Ó, já apareceu mais um sócio do Simon aqui, ó, Leonardo Moraes, gente. Então, o Simon já foi aí, ó, fazendo parcerias, fazendo sociedades. Esse é o espírito da comunidade Smart. Juntos somos mais fortes. Então, tem o Leonardo, o João da Ceia já apareceu aí. O Simon citou o Gines, o Júlio, o José Passos. Então, gente, vai fazendo aí parcerias. Qual que foi o próximo imóvel em seguida? Aí já pisaram no acelerador, Simon? Sim, Pedro. Depois do apartamento de Soberano do Ipiranga, acho que o próximo arrematado foi uma casa em Bauru, uma casa num condomínio lá, chamado. Ali era o- Acho que não, acho que o próximo foi Cotia, salvo engano, que foi ali no Vila Deste. E depois veio uma casa no condomínio em Bauru. Mas depois dessa cotização em 4 pessoas, a gente conheceu outras pessoas também. Foi o Ciro, a Marcela e o Marcelo Kawakami. Esse imóvel também foi cotizado com eles. Aí Bacana. já teve vários que também eles entraram e a gente formou ali um grupinho e cotizamos alguns outros O imóveis também. G7. No G7, isso. Bacana. Essa casa de Bauru, eu tenho os números dela aqui. Essa aqui foi a gente tem as melhores operações para contar e tem também as que deram certo, mas o ROI foi menor, né? Essa Isso, casa, boa. essa casa de Bauru, nós arrematamos ela com lance único também. Foi o segundo imóvel e também foi com lance único. Esse aqui, se eu não me engano, a Smart também iria participar e assim, através do Smart Match, nós ficamos sabendo que o Renan
tinha dado um match lá e ele abriu mão de participar para deixar a gente levar com o lance único. Bacana. É porque era muita gente, E, né, para cotização só, aí ficou o sim, G7, né? sim, como tinha muita gente envolvida, ele estava olhando o imóvel, ele falou, não, vocês dão um lance nesse daí, a gente vai abrir mão. E acabamos levando o segundo imóvel também com lance único. Essa casa de Bauru, nós arrematamos ela, foi à vista, né? Arrematamos por 623 mil. Foi em outubro de 2023 e vendemos ela agora em dezembro de 2024 por 1,50 milhão. Essa aí Boa. deu em torno de uns 30% de ROI. Tá, essa foi a vista, então. Essa foi a vista, foi o segundo imóvel, na verdade. Bacana. E o que você julga aí? Que nesse aí, se eu não me engano, foram 14 meses, né? De outubro a dezembro, 14 meses. Demorou um pouco mais. É, tá dentro do horizonte. Normalmente a gente estima ali 12 meses e tal, tá dentro do horizonte. Não tá muito fora da média, não. Mas teve algum Sim. percalço no meio do caminho? Esse aí, Pedro, nós tivemos a dificuldade com a desocupação. A gente tentou de todas as formas a desocupação amigável, né, com o antigo proprietário, e não conseguimos e a gente teve que entrar com a ação de emissão na posse. Uhum. E após a emissão na posse, eu acho que deve ter sido ali uns 60 dias para o ocupante estar deixando o imóvel. E assim, foi uma experiência bem diferente daquilo que a gente tinha vivenciado lá com o apartamento, porque esse imóvel, ele teve, o ocupante ele deu uma pequena depredada no imóvel, né? Nada demais, mas ele arrancou algumas coisas, pertences pessoais, né? E, e aí a gente teve que entrar com uma reforma, mas também não fugiu muito daquilo que a gente previa, né, de reforma. Então, foi a ação de missão na posse e a gente pegou o imóvel um pouquinho depredado. Mas nada muito difícil também, a gente fez a reforma e foi um imóvel que trouxe aí 30% de ROI também, Bacana. nesse período de 14 meses. Bacana. É importante o Simon citar isso, tá, gente? Ó, umas desocupações saem de um jeito, outras saem do outro, mas sempre sai. O imóvel é Sim, seu, você é o novo proprietário, né? Então, tem isso. E a depredação que a gente fala aqui, 99% das vezes, não é aquela depredação de a pessoa chegar, pichar, riscar, quebrar propositalmente. É quando a pessoa, ela vai retirar uma pia, vai retirar os armários planejados, aí sim. acaba deixando tudo, os buracos, tudo fica ruim. Deve ter sido por esse lado aí, né, Simon? Pedro, na verdade, assim, a gente tem dúvidas se realmente foi depredado ou se o imóvel já estava meio que abandonado pelos proprietários, né? Uhum. Eles, acho que vinham também com uma dificuldade financeira. Então, nós pegamos a piscina do imóvel, lá não tinha revestimento, e a gente teve que fazer também uma obra da piscina, e tinha outros pedaços também da sala, que tinha umas pedras lá, que as pedras estavam caídas. Eu acho que pode ser até que não foi nem depredado, né? Foi ali um imóvel que já não tinha uma certa manutenção há um tempo, né? Sim, sim. Aí vocês tiveram que fazer uma reforma maior. O gasto foi alto nessa reforma ou não? Não, Pedro, esse imóvel nós gastamos de reforma em torno de uns 55 a 60 mil reais. Também não foi nada muito alto. O imóvel ficou muito bonito e é dentro do condomínio e foi isso. 14 meses de operação com 30% de ROI. Está na média também, né? Tem operações que vão dar um pouquinho mais, um Bacana. pouco menos, Ótimo. mas Ótimo. Operações à vista, gente, tá? Elas têm o ROI, né, que é o retorno percentual menor. Por quê? Porque você tirou todo o dinheiro do lance do bolso. Então, óbvio que aí você colocou mais dinheiro, o retorno absoluto continua sendo bom, mas o ROI diminui. Fala um pouco pra gente, ô Simon, que muita gente que está seguindo aqui é novato, não arrematou ainda, tem medo, sim. vê a gente falando assim, lucro não tem CEP, né? Então você pode arrematar e lucrar em qualquer lugar do país. Mas aí vem, como ocupar, como reformar a distância. Aí não estava muito longe aí da capital e tal, mas vocês fizeram a obra à distância, como é que foi? Ou não? Tinha alguém que ia lá rotineiramente? Nós pegamos
pegamos um corretor parceiro na cidade, Pedro, e a gente praticamente ele tocou a obra junto com um outro parceiro que nós temos que faz as reformas para a gente, né? Que é a Gisele. Gisele, inclusive, é irmã do Gines. Boa. E ela toca as nossas reformas, né? Mas ela também, como ela está à distância, a gente sempre arruma uma pessoa próxima ali, né? Esses primeiros imóveis foram dessa forma, né? Essa casa, por exemplo, acho que nenhum dos sócios pisou nela, não chegou nem a visitar. Ela, ela deve ficar aqui a uns 350 quilômetros de onde eu resido. E, e foi isso, uma parceria junto com o corretor indicou alguns profissionais para que a gente pudesse estar fazendo a reforma e foi feito 100% à distância. Ótimo. A Gisele, gente, a irmã do Gines, ela tem essa expertise, então ela toca a obra, projeta o que que vai fazer, o não de intervenção, e toca à distância, é o que a maioria dos esmartanos fazem, tá? Eu Sim, tive, o Simon, no imóvel, que se eu não me engano, você também estava cotizando com os meninos, e eu tive lá, e aí foi o Ciro e o Gines me receber. É um em Cotia, não sei se é o próximo que você vai falar. E sim, sim. daí, enquanto a gente estava lá, chegou a corretora parceira também, a Gisele, que foi, orientou e conduziu a reforma à distância, mas a corretora parceira que o Ciro falou na época, ó, parceiraça que chegou lá para conversar com a gente, e aí tinha umas folhas lá já enfeiando, folhas secas caídas, ela já pegou, já providenciou tudo. Então, assim, parceiros, gente, que vocês vão encontrando na localidade do imóvel, resolvem tudo, não precisa nem pisar no imóvel, igual o Simon acabou de falar. Então, bacana, bom demais você esclarecer isso para a galera que tem medo de arrematar longe de casa e fica só procurando no bairro, na vizinhança, na cidade. Aí, às vezes, não deslanche. Então, bom falar isso. O próximo imóvel qual vai ser, Simon? O próximo é Cotia, esse mesmo que você Esse falou, aí? Pedro, que foi cotizado também com o G7. Essa casa, essa casa nós arrematamos em outubro de 2023. Ela, eu não lembro essa aqui se foi lance único, mas eu acho que não. Ela foi arrematada por 267 mil, pagamos à vista também. E ela teve uma operação rápida. Nós vendemos ela em 9 meses e deu um pouquinho mais de 60% de ROI. Bacana. Eu lembro Esse que imóvel também, como você falou, acho que o Gines e o Ciro pisaram no imóvel quando foi para fazer a gravação aí do material da casa junto da Smart, né? Inclusive, acho que tem um vídeo no YouTube sobre esse imóvel. muito bem lembrado. E E essa aí também, Pedro, nós fizemos uma pequena reforma, o imóvel estava bem bonito. A única coisa que a gente fez foi agregar ali uma área de churrasqueiro, uma pia, para dar um pouquinho mais de valor ao imóvel. E foi uma operação rápida também. Em outubro de 2023 foi a arrematação, e em julho de 2024 foi a venda. Foram 9 meses de operação, com uma obra ali, um custo de reforma, eu acredito que próximo aos 25 mil reais. Foi apenas pintura e essa área gourmet que nós fizemos também. Eu lembro lá embaixo há um imóvel aí de uns 3 pavimentos ou 4 pavimentos. Aí lá E, embaixo tem uma vista bonita para a mata. E aí lá sim fizeram uma bancada, uma churrasqueirinha, algo ali para ser mais um atrativo, né, gente? lavabo. Ficou bonito o imóvel. Quando eu fui lá, o imóvel ainda não tinha sido vendido ainda, né? Óbvio, até que a gente visitou lá. E logo em seguida revenderam. O Ciro me falou, foi um ótimo Sim, retorno. E tem um vídeo dessa casa, explicando todo o racional dela no YouTube da Smart. Então também podem aí visitar o YouTube da Smart que vocês conseguem ver essa casa lá de Cotia, num condomínio bacana lá. Foi bem legalzinho esse imóvel. Então, no final das contas, ele deu quanto de lucro no bolso? ele deu 60% de ROI em 60% de ROI. nove Show de meses. Esse aí foi um resultado bacana também que nós tivemos. bola. Ótimo demais, gente. Desocupação dela foi tranquila? Essa daí também, Pedro. Nós entramos com a ação de missão na posse, tentamos de toda forma fazer a negociação amigável para que eles saíssem, né? Mas no final eles pediram um prazo muito longo para poder deixar o imóvel e a gente acabou entrando com a ação de missão na posse também, que foi julgado rápido, também aí na média de 60.
60, 70 dias, e já saiu a decisão e o ex-mutuário teve que desocupar também. Ótimo, bom demais. É, ó, vamos olhar algumas perguntinhas aqui que estão no balão antes da gente passar para os próximos imóveis que o Simon vai colocar. Ah, o Paulo comentando sobre depredação. Falando de depredação do imóvel, aquilo foi acrescido pelo ex-mutuário, pode ser retirado. Exemplo, cobertura de telhado, portão ele pode responder por dano. Paulão, seguinte, você tem o que é separado entre pertença e benfeitoria, né, Simon? Então, o que é Sim, necessário para a existência do imóvel? Telhado, vaso sanitário, pia, não pode tirar. Azulejo, esquadria, não pode. Agora, o que é, digamos que solto, o que é supérfluo? Então, vamos lá. Móvel planejado, tá? Não, ele pode tirar, foi planejado ali pro local, é sempre bom tentar negociar, porque sim, aí a pessoa, se ajuda a pessoa a sair com o dinheirinho, depois que arranca móvel, gente, convenhamos, é difícil recolocar ele em algum outro lugar, né? Então, se ajuda a pessoa, você economiza tempo de ter que mandar fazer outra marcenaria, fica bonito o imóvel para reformar. Móvel planejado, os móveis soltos, pode levar como se diz ali, fotovoltaica que tá sendo comum em casa de sim. condomínio. Aí a pessoa pode levar. Agora, né, o restante que é fixo ali, que é necessário à utilidade do imóvel, não dá. Ah, o Elton colocou aqui ITBI na Prefeitura Bom Sucesso, 25 dias permitir normal. Como é que é, Simon? Vocês têm passado dificuldade aí nessas emissões de TBI nas prefeituras? Pelo visto, já remataram em várias cidades. É mais tranquilo? Uma dá mais dificuldade, outra é mais tranquilo? Conte aí um pouquinho em geral disso pra gente. Com relação à ITBI, não, Pedro, sempre tem sido bem tranquilo, né? Após a arrematação, né? A gente entra lá no site da prefeitura normalmente, emite a guia e paga. Não tem. A maioria das prefeituras elas fornecem de forma online, né? A guia do ITBI. Então, pelo menos para a gente não tem sido um problema. A gente resolve facilmente. É. Principalmente aí prefeituras, às vezes, de São Paulo, cidades Sim, aí de mais médio porte, aí são mais organizados. Alguns dão mais trabalho mesmo, viu? Ó, eu nunca tive pessoalmente, né? eu sou Wesley Fagundes. Quando vai abrir a próxima turma da Smart, não consegui entrar na assessoria, o curso Smart me ajuda a ser um assessor. Sim, entra aí na lista de espera, pode digitar T32, só digitar aqui no chat T32 que vai chegar em inbox para você, tá? Um link do WhatsApp, você vai ficar lá guardando informações da próxima turma, que deve ser em maio, só digitar T32. Galera, antes de deixar o Simon continuar, vou dar o recado aqui, ó. Querem seguir essa fera, né? Instagram do Simon tá aqui, ó. Então tem aqui, ó, setinha aqui, ó, Simon Diego C, que é ele, ó. Quem é esmartano, por exemplo, quer chamar o Simon para cotizar um imóvel, tal, pronto, já sabe o Instagram do Simon, tá bom? Simon, vamos lá. Diga aí, são várias e várias arrematações. Selecione aí. O pessoal às vezes fica falando assim, pô, mas deu tudo certo, contas ruins. A que você contou que é ruim deu 30% de ROI. Teve alguma outra que não saiu como esperado? Teve alguma outra que você acha que tem um caos legal? Diga aí. Pedro, acho que todos os imóveis arrematados, o menor resultado foi esse mesmo que eu contei na casa de Bauru, que foi 30%, a operação mais demorada, mas teve um caso de uma casa no ABC, ali em Santo André, que nós vendemos também no final do ano. É uma casa ali na Vila Metalúrgica, que foi cotizado com o Júlio e com o Marcelo Kawakami. O Marcelo, inclusive, acho que está na live, é outro parceirão, outro sócio Eu vi ele muito querido. comentando. Essa casa da Vila Metalúrgica, nós arrematamos pelo Santander, financiado. Ela foi uma arrematação, deixa eu pegar os números dela aqui. Nós arrematamos por 284 mil e nós vendemos ela por 530 mil. Isso aí foi um caso bem legal que esses dias eu estava vendo um post do Renan falando que o ex-devedor é o nosso primeiro potencial comprador, né? Sim. O ocupante. E realmente nós vendemos a casa para o ocupante.
a gente estava ali negociando a casa, né? Estava tentando fazer o acordo para desocupação. Só que acho que a primeira abordagem, né, além de tratar as pessoas com empatia, é perguntar se o devedor tem o interesse na aquisição do imóvel, né? E ele tinha, ele não queria perder a casa. Ele passou por um momento muito difícil na pandemia, né, onde ele teve ali parte do ganho dele comprometido por conta da pandemia, passou por dificuldades e perdeu o imóvel. Uhum, Mas ele já tinha se recuperado, mas infelizmente o banco já tinha feito a consolidação da propriedade, tinha levado a leilão e nós acabamos arrematando. Mas nas tratativas com o ocupante, ele demonstrou interesse na compra do imóvel e nós vendemos para ele. Tentamos, assim, de toda forma, fazer via financiamento bancário, mas ele não tinha crédito, ele já não conseguia, né, por causa de ter perdido o imóvel, mas ele já tinha uma boa entrada, que num período curto de tempo ele já conseguia devolver para a gente o nosso investimento e que a gente fizesse a quitação da parte que a gente devia para o banco, porque foi um imóvel financiado. Então a gente conseguiu negociar com ele ali também um prazo de pagamento, que ele pagasse ali durante um período, que acho que dá mais ou menos um ano para ele pagar, mas ele já deu boa parte do imóvel, o imóvel já está quitado lá junto ao banco e agora o que vem é lucro. Então a gente também tenta de várias formas entender o lado da pessoa, tratar com empatia e é uma pessoa que ficou feliz, a gente acabou não fazendo obra nenhuma no imóvel, porque a gente não uhum. desocupou, vendemos para o ocupante e por ser financiado, não ter a reforma, também o resultado foi muito legal. Esse aí foi uma operação que ela tá acontecendo ainda, mas até dezembro, que vai dar um período aí de 12 a 13 meses de operação, Uhum. ele vai dar um retorno em torno de 170% financiado. Caramba, caramba. Ótimo retorno, tá vendo, gente? Retorno do ROI altíssimo e ainda revendendo para o ex-mutuário. E isso é importante do Simon ter dado essa dica, de ter frisado. Realmente, essa semana a gente revendeu um imóvel em Cuiabá para o próprio ocupante. O Renan até postou essa negociação. E o Guará também fala muito isso, que é o seguinte: o meu primeiro cliente em potencial é o próprio ocupante ou ex-mutuário do imóvel, tá? Por quê, gente? Às vezes a gente tem a falácia de pensar o seguinte: nossa, se a pessoa perdeu o imóvel, ela está quebrada, ela está ali numa situação horrível, não vou nem pensar nela, já vou ver com ela só como desocupa ou não. Mas, por vezes, a situação não é essa. Igual o Simon falou, a pessoa passa por uma dificuldade momentânea, né? Tem ali um descuido, às vezes tem pessoas que não são bem instruídas e perdem o imóvel por coisa, Sim, né, por situações mais bobas até, muito passageiras, mas a pessoa tem condição financeira, tá? Então, primeira coisa, até para tratar, né, bem, com empatia, como o Simon falou, ligar para a pessoa, se apresentar com o proprietário, falar que é investidor, que quer resolver da melhor forma, que se a pessoa tem interesse em recomprar o imóvel, que inclusive é um investidor e pode fazer uma condição melhor já que ela está no imóvel, se não, né, que precisa negociar a desocupação. Convenhamos, igual o Simon falou, não precisou gastar com reforma, não precisou gastar com sim, desocupação. Então você consegue fazer um preço melhor para a pessoa, né? Você consegue ali, pô, se eu for pegar o imóvel, reformar, desocupar e tal, eu vou ter que cobrar mais caro. Então você consegue fazer um preço melhor, fica bom para você, fica bom para a pessoa, a operação sai mais rápido. E aí, por vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas vai ser quebrado, não vai ter crédito na praça". Gente, tem gente que financia em nome do parente, tem gente que tem valor de entrada, igual o Simon falou. Então, sim. tem muitas boas alternativas. Ótimo causo para quem aí está na live já saber sua próxima desocupação. Ligue e pense também. Pense não, ofereça o imóvel para o próprio ocupante. Veja se ele tem interesse. Óbvio, tá, gente? Vocês não podem deixar de ser feito de bobo. Né? Tem ocupante que às vezes vê isso, né, Simon? E fica enrolando. Exato. Ah, tá, talvez eu tenha interesse. Deixa eu fazer análise de crédito. Deixa eu ver se eu arranjo um parente, isso e aquilo, ó. E vai enrolando, e vai enrolando. Não, é o 880, tem que ver se é algo factível mesmo para a pessoa e tocar. Ô, Simon, depois aí que você terminar de falar desse imóvel, eu vi que a nossa
querida Marcela Carillo, né, sua sócia em vários imóveis e foi Sim. sócia no imóvel de Cotia, ela falou aqui que o pós-venda teve aqui a alegação de vício. Depois conte esse caso também aí, que esse aí passou. Você não contou pra gente, não. O que foi isso? Revendeu o imóvel e aí quem comprou alegou que tinha vício consultivo? É esse ou é outro imóvel? É esse imóvel que a Marcela está falando, eu acho que é o imóvel de Cotia, que depois a compradora, a gente fez uma pequena reforma, né, que foi praticamente pintura. E depois a gente pegou também uma compradora bem assim, bem chatinha, né? E ela, a todo momento, o São Paulo passou por fortes chuvas no período que nós vendemos para ela, deu uma goteira lá no imóvel e ela queria cobrar da gente toda uma telha que tinha quebrado. Então depois ela ficou entrando em contato com a gente, tentando que a gente pagasse isso, mas é imóvel usado, né? Não é imóvel novo. O imóvel passou pela vistoria, ela checou o imóvel, nós ficamos no imóvel ali 4, 5 meses, não deu nenhum problema. Depois veio uma tempestade, fortes chuvas em São Paulo, começou a dar uma goteira no imóvel. A compradora queria cobrar qualquer probleminha que acontecesse da gente, né? Uhum. E a gente bateu firme lá e falou, não, isso aí é um imóvel usado, isso aí você tem que fazer manutenção preventiva mesmo, né? Não é um problema nosso. Aí foi basicamente Perfeito. isso. Se acho que é isso que a Marcela Ah, tá é porque querendo. realmente, tá, gente? Que a gente, como investidor de imóvel de leilão, às vezes acaba passando por situações como essa. E é muito difundido no mercado que fala assim, garantia de 5 anos do imóvel. Só que essa garantia de 5 anos é uma garantia que o construtor é obrigado a dar para imóvel novo, construído novo. Sim, A gente, como compra imóvel de leilão e revende, é imóvel usado. Você coloca lá a cláusula de corpus, coloca que no contrato que a pessoa visitou o imóvel e está de acordo com o estado de conservação do imóvel, ciente do estado de conservação do imóvel, pronto. É isso mesmo. É conservação. Imóvel, gente, dá manutenção, tá? Às vezes a pessoa quer ter uma casa bonita, quer ter um terraço legal, mas dá sim. manutenção. Então, faz parte do jogo, deu para sair tranquilo, argumentaram e ela entendeu a situação, então. Sim, depois de um tempo ela parou até de mandar mensagem, porque acho que ela percebeu também que isso aí era coisa que ela tinha que fazer, a manutenção preventiva mesmo do imóvel, né? Qualquer imóvel está sujeito a isso, né? Não tem como fugir disso. Perfeito. Simon, qual o próximo caso aí, qual o próximo imóvel que você quer contar pra gente? Pedro, teve assim, o nosso grupo, depois da arrematação do apartamento, a gente praticamente focou em casas, né? A Uhum. gente percebe que casa tem um poder de transformação maior, é menos concorrido. Acho que é um pouco mais difícil a análise do que analisar os apartamentos, né? Que a casa ela tem diferente área construída, tamanho de terreno, você pode fazer melhorias, né? Apartamento já é um negócio muito padrão ali que você não consegue diferenciar muito daqueles que estão à venda, né? Sim, Então commodity. nós tivemos um outro imóvel também no ABC, que foi uma casa em São Bernardo, no bairro da Santa Terezinha. E esse imóvel também a Smart esteve lá presente, fez a gravação. É outro imóvel que também tá ali disponível no YouTube da Smart. Uhum. E foi uma arrematação em fevereiro de 2024 e nós vendemos em dezembro de 2024. Esse aí também foi à vista, nós arrematamos por 292 mil e vendemos 10 meses depois por 555 mil. Também cotizado por mais 3 pessoas. Bacana. E esse imóvel aí, como é que foi? Deu trabalho para desocupar? Não deu? Deu reforma? Não deu? Como que foi esse período? A venda foi tranquila? Sim, Pedro, esse imóvel ele teve várias surpresas positivas para a gente. A desocupação foi amigável, né? O mutuário ele tava residindo no imóvel quando nós arrematamos e entramos em contato, conseguimos fazer a desocupação amigável. A gente deu uma ajuda para ele ali fazer a mudança, né? Isso aí tem até um ponto engraçado
no vídeo que está na Smart, que a Uhum. gente fala que nós compramos os móveis planejados, né? Uhum. Ele tinha ali umas prateleiras antigas, né? Tinha alguma coisinha ali de prateleira, tinha um balcão, e ele queria vender isso pra gente, mas não era nada planejado, eram coisas que ele tinha feito no imóvel, mas acho que tinha algum valor sentimental para ele, ele queria um valor muito alto naquilo, Uhum. e no final ele acabou pagando R$ 1.500, ele saiu, desocupou amigavelmente, deve ter demorado da arrematação até a desocupação em torno de uns 60, 70 dias também. Então foi uma desocupação tranquila. A casa ela já estava, ela assim, tinha bastante coisinha para fazer. A gente optou por fazer uma reforma um pouco maior. Gastamos ali em torno de uns R$ 60.000 de reforma. A casa ficou linda. E eu digo que a surpresa positiva que nós tivemos é que ela praticamente se destacou dentro do bairro, das que estavam à venda. Porque a gente faz esse. A gente optou por fazer um house flip um pouquinho maior nesse imóvel. Uhum. E ela se destacou, ela ficou muito bonita. E assim que nós colocamos à venda, assim, teve semana, Pedro, da gente receber 7, 8 visitas nesse imóvel, de pessoas interessadas. E quando a gente colocou para venda, até vender, acho que demorou, não chegou a 2 meses. Foi muito rápido. E foi também teve um ótimo retorno nessa casa. Essa daí ela bateu próximo a 50%, acho que deu 48 e alguma coisa. Sabe? Muito basta você ter contado esse reposicionamento, tá, gente? Isso é importante. Primeiro, o Simon começou a falar, ó, notem que a gente arrematou um apartamento, que foi bacana, mas a gente começou a ver que casas têm mais assimetria de informação, né? Então as Sim. pessoas disputam menos, dá para a gente fazer boas arrematações. Segundo, ok, arrematou o imóvel. E aí? Como fazer ele ficar irresistível? Como fazer ele sair rápido? Você, gente, coloca ele, o imóvel mais bonito do bairro, do condomínio, da rua. Óbvio, né? Sempre fazendo reformas assertivas para não passar do orçamento ali, não Sim. gastar demais, né? Então, você consegue colocar ele o mais bonito da rua, não vai ter para o outro imóvel que tiver lá. Você vai atrair. Isso é a ideia do house flipping, agregar valor e agregar liquidez. Por vezes você consegue vender ele até mais caro que outros imóveis que estão ali na região. Óbvio que tem um teto, né? Toda região tem seu teto, mas você consegue vender ele mais caro, porque a pessoa quer um imóvel lindo, quer um imóvel pronto. A gente é treinado para coisas, né, bacanas, belas. Então a gente vai lá, pega um imóvel reformadinho e rápido, 7 visitas por semana é porque o imóvel era o caso, era a casa da vez ali, né, Simon? Vocês conseguiram e conseguiram, assim, ser bem assertivos. O que que foi alterado? Conta para o pessoal, assim, em geral, o pessoal fica na dúvida, mas o que que eu vou mexer, já que tem que ser uma reforma mais barata, o que que eu vou mexer no imóvel? O que que vocês alteraram nele para ele ficar tão bonito assim? Então, Pedro, além de uma boa pintura, né, tanto da parte da casa, portão, a parte externa nós trocamos todo o piso, a gente colocou um piso lá também que deu um bom destaque. E eu acho que praticamente em todos os nossos imóveis, se ele tem espaço para isso, a gente acaba fazendo também a área gourmet, Uhum. né? Então, isso aí eu acho que agrega muito valor na venda, tem um espacinho ali para a família, né? Então, basicamente foi isso, uma boa pintura, troca do piso, e a gente também sempre coloca alguns elementos decorativos, né? A gente coloca um espelho no banheiro, deixa ali pronto para a pessoa, coloca um gabinete de pia na cozinha. Então, são coisas que agregam valor e a pessoa ela tem a legítima sensação que ela está entrando no imóvel praticamente novo. Ele é um reformado, a gente deixa bem claro também que a gente faz toda a revisão de parte elétrica, hidráulica e todo o reposicionamento do imóvel ali também. Se precisar fazer uma ampliação de uma área, né, onde você pode demolir uma parede para fazer uma ampliação de espaço, a gente também faz. E, então, basicamente é isso. Nesse imóvel, nós fizemos praticamente tudo isso. A área gourmet deu um charme especial na casa. A casa ficou muito bonita com a troca do piso. E começamos a fazer os anúncios e a gente percebeu que a casa estava muito quente. E já começou a aparecer visita através de corretor, uma atrás da outra.
A gente também faz o tráfego pago por nossa conta também para tentar vender sem corretor. E, e também começou a aparecer muito interessado através dos nossos anúncios e foi sucesso. Vendeu muito rápido e num período curto também de 9 meses. Ótimo, bom demais. Então, a gente está vendo? Vale a pena, tem método para vender rápido, não é assim, é, algo empírico, não. O Simon foi desenvolvendo junto com os parceiros um método. Inclusive, é legal a gente já pegar esse final de live, sabe? Se você quiser contar um outro caso de algum outro imóvel, fica à vontade, mas a gente pegar esse final de live para a gente tentar, talvez, dar um overview geral. Foram 10 imóveis nos últimos 12 meses. A gente viu aí que Sim. alguns imóveis saem mais rápido, que outros imóveis demoram um pouco mais. Eu queria que você falasse assim para a gente, 12 imóveis, prazo médio desses 10, por exemplo, não sei se você rematou muito recente, mas se já revendeu alguma parte deles. Como é que está aí essa questão da revenda? Então, Pedro, o nosso prazo médio, ele, pelo menos daquilo que já foi vendido, ele tem ficado entre 9 a 10 meses, né, de operação. Tem imóveis igual o primeiro caso que a gente contou, que foram 5 meses de operação. Tem imóvel que está na carteira também, que está passando um pouquinho desse prazo, mas na média tem sido isso, né? E, assim, nos últimos 12 meses, acho que veio a maior parte das arrematações também, que a gente vai melhorando, né? Vai amolando o facão melhor, né? Uhum. Então a gente já vai. Eu falo que agora tem sido um problema para a gente, porque a gente está sempre sem dinheiro, né? Acaba de Já vender acaba, um, já a tá empresa de já novo. fala dinheiro rapidamente. Sabe como E, que vocês veem, gente, que a pessoa virou um investidor de leilão de fato? É quando está com pouco dinheiro no bolso. Por quê? Quem está começando, começa reclamando. Nossa, mas eu não estou conseguindo garimpar. Nossa, está tudo muito disputado. Eu estou com dinheiro, mas eu não consigo alocar. Depois que você né, tá com o método apurado, afiou o facão, como diz o Simon aí, você está recebendo dinheiro de lucro de outros imóveis e na hora está alocando. O bom investidor sim, está sempre zerado, porque ele consegue alocar. Quem está começando, quem às vezes não está com o método correto, né, não consegue alocar, chora, coloca às vezes a culpa em fatores alheios, sendo que na verdade o que está faltando é perseverar, é estudar, é seguir um método, e aí, né, fica sobrando dinheiro, mas ao mesmo tempo o dinheiro está rendendo lá no banco 0,5%, 1%, não está rendendo o tanto dos leilões. Outra pergunta até que o Antônio colocou aqui foi: todos foram cotizados? Ó, desde o primeiro que você me falou ali foram cotizados. Teve algum que você comprou sozinho ou tudo cotizado, Simon? não, Pedro, todos os imóveis, eu não tenho nenhum sozinho, todos foram cotizados, que a gente divide tanto a análise do imóvel, quanto custos, quanto trabalho. Então, acho que a melhor forma é sempre optar pela cotização. A gente consegue diversificar melhor a carteira, né? A gente tem vários investimentos em vários imóveis e é isso. Acho que a gente acaba formando diversos parceiros, né? Sócios que acabam virando, além de sócios, viram amigos. Uhum. E é isso. Acho que cotizar é sempre a melhor opção. A gente tem, hoje já tem bastante sócios aí por vários locais do país, né? E todos eles sempre agregam em uma operação, em outra. Mas é isso, cotização sempre, pelo menos para mim, né? Ótimo. Faz parte, viu, da filosofia da Smart, a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Trabalho em grupo, um ajudando o outro, essa mentalidade altruística da comunidade Smart. Por isso que a gente chama mesmo de comunidade, é um senso de pertencimento ali. Apesar de ser um local onde que a gente lida com dinheiro e poderia ter disputa, o Simon até chegou a citar ali, né? A gente tem o Tinder dos leilões dentro do Smart App, onde que a gente Sim, cadastra imóveis para que, se pessoas estiverem interessadas no mesmo imóvel, elas sejam avisadas. O Simon, por exemplo, chegou a dar ali match com a Smart, o Renan virou, ah, não. Então, tem muita gente, quando dá bom, às vezes a gente até cotiza em conjunto, né? Vira ali e fala assim, opa, tem um grupo aqui, outro grupo ali, sim. vamos comprar junto. Só que, ah, não, os grupos já estão grandes, o imóvel é de menor valor, podem ir. Então, a gente sempre tem esse espírito de, vamos ver se dá para dividir, se não, ver quem vai ali,
para a comunidade se ajudar. Esse espírito da comunidade Smart é muito bom. E isso te traz também, gente, capilaridade. Eu até vi que o Simon falou mais ali na região de São Paulo. Depois você fala se teve imóvel de fora, sabe? Mas dá para você fazer, do mesmo que você fez aí na região de São Paulo, dá para fazer a distância em qualquer lugar do país. Tem um Vanderlei aqui que colocou: eu moro fora do Brasil. O que eu preciso é para comprar imóvel de leilão, por favor. Então, dá para comprar imóvel até de fora, do exterior, porque dá para fazer tudo à distância, né, Simon? Sim, Pedro, um ponto bem legal esse que você está comentando. Eu tenho bastante imóveis aqui no estado de São Paulo, mas eu tenho também outros imóveis em outros estados também. Eu tenho Goiás, eu tenho 3 imóveis que atualmente está na carteira. Eu tenho um na cidade de Anápolis, outro na cidade de Umas e outro em Bela Vista de Goiás. Esses, eu tenho o Leonardo Gomes como sócio, tem o João Henrique, que é tubarão, eu tenho um outro também em Porto Alegre, que foi arrematado recentemente. Esse tá o nosso querido João Dassi, aí também outro tubarão, e junto com os outros parceiros, né? Gines está sempre junto, Júlio, Marcelo, José Passos. A gente sempre tem. É igual aquilo que você comentou no começo da live, né? O lucro ele não tem CEP. Você pode arrematar à distância. Tem um outro sócio que a gente está analisando outros imóveis também, inclusive já tem cotização com ele. Ele reside fora do país, que é o Pedro Vilas Boas, também outro sócio muito querido e a gente já tem algumas cotizações em andamento também. Legal, gente. Então é isso. Você com parceiros, no ambiente propício, você consegue arrematar em qualquer lugar. Nós temos o mapa dos esmartanos também, que a gente chega e, opa, peraí, dentro, nenhum dos sócios tem alguma expertise, tem algum contato na região. Vamos lá no mapa dos esmartanos que a gente olha quem mora lá próximo ao imóvel e pode Sim, chamar a pessoa tanto para cotizar junto quanto não, para a pessoa fazer uma diligência, para a pessoa indicar profissionais daquela região, pedreiro, empreiteiro, arquiteto. Então, é muito importante estar inserindo numa comunidade em que você consegue unir forças, formar grupos, formar sócios, formar amigos, igual o Simon acabou de colocar aqui. Gente, eu vou até responder aqui, ó. Eu sou Wesley Fagundes, tinha colocado, estou começando e com muito medo, porque estou começando com dinheiro de investidor. Simon, de fato, o Wesley, de fato, né? Tem que começar com conhecimento, muito mais ainda se é dinheiro de terceiro. Dinheiro nosso a gente pode escolher, se a gente pode testar aprendendo, né? Então, o que que eu recomendo aí para vocês, né? Para o Wesley e para quem está assistindo? Conhecimento, gente. Conhecimento nunca é sim. demais. Então, comecem pelo que vocês estão fazendo aqui agora. Isso é conhecimento. O Simon contou aqui casos dele que são de aprendizado para vocês. Então, consumam um conteúdo gratuito, tá, da Smart. O Instagram da Smart, o YouTube da Smart. Consumam um conteúdo gratuito. O Wesley está querendo conteúdo de assessoria, tem um conteúdo da Marcela Carillo. Siga o Instagram da Marcela, Sim. tá? Consome o conteúdo dela. E daí, na hora que você se sentir segurança apto, você entra no curso, entra no DZA, tá querendo assessorar, entra no curso da Marcela. Por quê? Porque aí sim você vai fazer uma assessoria, tá? Com segurança, porque a segurança ela não vem de imediato, você tem que ter uma bagagem, um aprendizado. O Simon mesmo virou e falou assim: não, eu entrei na comunidade, tá? No final de 2022, passei um tempo garimpando, passei um tempo participando, aprendendo, até começar a arrematar. Inclusive, eu peço, ô Simon, para você deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está seguindo a gente, que está Sim. assistindo a live, dicas de isso mesmo, de como começar, né? De como, já que você passou por esse caminho, que você participou de 20 a 30 leilões até conseguir arrematar o primeiro. Conte aí, dá uma dica para o pessoal que está começando aí, o que você sugere? Ah, Pedro, acho que para quem está começando, primeiro se dedicar bastante ao estudo, né? E para isso, acho que não tem caminho melhor do que a Smart Leilões, né? Entrar para a mentoria do DZA, que é o começo de tudo, e ter paciência, ter resiliência, insistir bastante. No começo, a gente sai completamente da nossa zona de conforto, né? É um aprendizado novo, são coisas novas que a gente está aprendendo, ter paciência, garimpar bastante, fazer bastante análise financeira, entrar, tem um núcleo operacional da Smart Leilões, que ali é um
ponto muito importante para quem está iniciando. Ali começa as cotizações, você começa a enxergar os novos parceiros ali. E é isso. Acho que insistência, porque no começo é difícil, você analisa muita coisa e depois você, quando passa o tempo, você percebe que no começo era mais difícil, porque você olha para onde todo mundo está olhando. Então, acho que você tem que dar tempo ao tempo, se dedicar, insistir, e as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Acho que muitas pessoas ainda perguntam assim para a gente: nossa, mas como é que você conheceu esses sócios? Os sócios são conhecidos na própria comunidade Smart de interesse em algum imóvel em comum. Então, às vezes você está analisando um imóvel e a pessoa também está analisando esse imóvel. Dentro da comunidade você consegue dar match com essa pessoa que está analisando o seu imóvel e ao invés de dividir, né, ficar dois ali dando lance nos imóveis, vamos se unir. E ali começa uma amizade, começa a parceria, e você já começa a se identificar da forma que a pessoa está trabalhando e vem para somar, né? E eu acho que os times eles são montados assim, né? E depois vira amizade, vira. Acho que basicamente é isso, gente. Bastante assistência, não desistir nas primeiras participações dos leilões, porque acho que é muito difícil você começar a analisar imóvel, participar e já levar, né? Acho que isso aí é raro. A não ser que você tenha muita sorte e perseverança, né? Porque é basicamente isso. Insistência, resiliência, dedicação, bastante horas dedicadas ao garimpo, né? Que isso aí acho que faz toda a diferença. Você ter um funil de trabalho com vários imóveis, né? Você não pode ficar dando lance em um leilão por mês e achando que você vai levar um imóvel por mês. Não, você tem que participar de vários, né? Para levar um. Então é isso. Acho que basicamente é isso. Insistência, Perfeito. resiliência, dedicação. Acho que você resumiu bem. Gente, insistência para não desistir nas primeiras pedras que aparecerem no caminho. O que que hoje pode ser fácil aqui para mim, para o Simon, que já estamos nessa toada há mais tempo, para você no começo da trilha, da caminhada, vai parecer um desafio enorme, né? Então, se você tiver o desejo de mudar de vida, de ganhar dinheiro com leilão, insista, né? Passa aí por essas pedras que vão vir. Vocês vão ver que vocês vão garimpar 10 imóveis, 20 imóveis, 30 imóveis para arrematar o primeiro. Então, insista, persevere, né? Invista no seu na sua educação, no seu conhecimento, que vocês vão chegar nessa arrematação em série, igual o Simon. E vocês estão aqui, ó, diante do ambiente propício para isso. Vários perguntaram aqui, como é que eu faço para entrar para a próxima turma? Só digitar T32, tá? Que vai chegar no inbox de vocês um grupo de WhatsApp, que vocês entram e ficam aguardando informação sobre a próxima turma, que deve acontecer ali no começo de maio. E quem quer começar a chamar o Simon para uma cotização, quem é esmartano especialmente, né? Já está dentro da comunidade ali, quer chamar o Simon para cotizar, quer ali trocar experiência, só clicar nessa setinha e seguir, ó, Simon Diego C, que vocês seguem o Instagram dessa fera, viu? E tem gente também digitando lista para receber imóveis caixa, que são boa oportunidade de imóveis aí para começar. Simon, quero te agradecer demais essa live, foi incrível aí, várias histórias de vários imóveis e só inspira aí quem não começou ainda para começar logo, viu? Obrigadão, meu parceiro. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado pela oportunidade e sempre bom bater um papo falando sobre leilões, contando um pouquinho da nossa jornada até aqui e que Deus abençoe e que essa jornada se multiplique aí para todos também, né? Que tem interesse. Perfeito, cara. Até mais, com Deus. Até mais. Tchau, tchau, galera. Obrigado.